Olá a todos! O título dessa aula é Constante de Equilíbrio. Objetivos dessa aula é entender como se calcula o valor das constantes de equilíbrio Kc e Kp. Expressão da constante de equilíbrio Kc e Kp. Dada uma equação química genérica, nesse caso o reagente A maiúsculo reagindo com o reagente B maiúsculo, formando o produto C maiúsculo e o produto D maiúsculo. Nesse caso, nós temos que as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos, que são os números que vêm na frente das fórmulas dos compostos. Nesse caso, A é o número, a quantidade em mols do reagente A maiúsculo, B é um número que é a quantidade em mols do reagente B maiúsculo, e assim por diante. Czinho minúsculo é a quantidade do reagente C maiúsculo e Dzinho é a quantidade em mols do produto D maiúsculo. A seta dupla indica que essa é uma reação reversível, ou seja, os reagentes se transformam nos produtos e os produtos podem se transformar nos reagentes. E isso acontece a reação direta com uma velocidade V1 e a reação inversa com uma velocidade V2. Esse gráfico ele dá as concentrações de reagentes e produtos ao longo do tempo. No início, eu só tenho reagentes e não tenho nada de produtos. Conforme o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui, de ambos os reagentes, do A e do B, e a concentração dos produtos C e D aumentam, até um ponto em que essas concentrações não mudam mais. Essa é a região de equilíbrio, e significa que a velocidade da reação direta V1 se tornou igual à velocidade da reação inversa V2. Essa representação em colchetes significa concentração em mol por litro. Nesse caso, a fórmula do composto vem dentro dos colchetes e significa a concentração molar desse composto. Nesse caso, o produto C, entre colchetes, significa a concentração molar de C. Aqui embaixo, a concentração molar, quer dizer, a concentração em mol por litros de A, concentração em mol por litros de D, concentração em mol por litros de B. A constante de equilíbrio pode ser apresentada de duas formas. Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de unidades de concentração molar, que é a concentração em mol por litro. E nesse caso, o cálculo de Kc é da seguinte forma: é a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividida pela concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Ou seja, nesse caso eu olho para o primeiro produto, que é o C maiúsculo. Então eu escrevo colchetes C, para dizer que é a concentração do C, elevada ao número que vem na frente, que é o coeficiente estequiométrico, que é a quantidade em mols. Então, é a concentração de C maiúsculo elevado ao número Czinho. Aí eu passo para o próximo produto. Então, é vezes, o próximo produto é o D maiúsculo, então é a concentração de D maiúsculo elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nesse caso D minúsculo. Não tem mais produto. Se tivesse mais produto, eu multiplicaria pela concentração e elevaria ao coeficiente estequiométrico desse produto. Como não tem mais produto, agora eu vou para os reagentes. E os reagentes vêm no denominador, que é a parte de baixo da fração.
Nesse caso, o primeiro reagente é o A maiúsculo, então é a concentração de A maiúsculo, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o Azinho minúsculo. Vou passar para o próximo reagente, então multiplico. O próximo reagente é o B maiúsculo, então é a concentração de B maiúsculo, V elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é o B minúsculo. Como não tem mais reagentes, essa é a expressão para se calcular o Kc, que é a constante de equilíbrio, em termos de unidade de concentração em mol por litro. E a segunda forma de constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio em termos de unidades de pressões parciais, que é em atm, que é a atmosfera, ou milímetro de mercúrio, que é esse mmHg. Ela é chamada de Kp e é calculado da mesma forma, a única diferença é que nesse caso os valores que vão ser incluídos são valores de pressão parciais e não de concentração em mol por litro. Então a expressão ela é exatamente da mesma forma. Nesse caso, as pressões parciais dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelas pressões parciais dos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. A única coisa que muda é simplesmente que o número tem unidade diferente, nesse caso de pressões parciais. Então, é a mesma coisa, eu tenho o produto C maiúsculo, é a pressão parcial de C maiúsculo elevado ao seu coeficiente estequiométrico C minúsculo, vezes o produto D, então a pressão parcial de D maiúsculo, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é o D minúsculo. No denominador vem os reagentes, pressão parcial de A maiúsculo, elevado ao coeficiente estequiométrico A minúsculo, vezes a pressão parcial do produto, do reagente, aliás, B maiúsculo, elevado ao coeficiente estequiométrico B minúsculo. Agora nós vamos escrever a expressão de Kc e de Kp para equações químicas que representam reações químicas reais, né? Nesse caso a gente viu uma genérica em que você tem um reagente A e um reagente B e forma um produto C e um produto D. Agora nós vamos ver com equações químicas que representam reações químicas reais. Importante, na expressão da constante de equilíbrio Kc, não entram compostos no estado sólido. Então, compostos no estado sólido não entram, porque eles têm concentração constante. E na expressão do Kp, só entram gases, porque pressão parcial é só para compostos que estão no estado gasoso. Então, essas duas coisas são importantes. Na expressão de Kc, não vai entrar compostos que estejam no estado físico sólido. E no Kp, só vai entrar na expressão compostos que estejam no estado físico gasoso. Então, nesse caso, nós temos a primeira reação, que é N2, gás nitrogênio, no estado gasoso. Então, esse entre parênteses G significa que ele está no estado gasoso. Mais 3 mols, nesse caso o coeficiente estequiométrico é 1, ele não aparece. Aqui o coeficiente estequiométrico é 3, o que significa que são 3 mols de H2. E H2 está no estado gasoso. Aqui o gás hidrogênio está em equilíbrio com 2 mols de NH3, que é a substância amônia, que também está no estado gasoso, entre parênteses G, estado gasoso. Como que fica, então, a constante de equilíbrio Kc, a expressão para a constante de equilíbrio? O produto, então quem é o produto? O NH3. Então é amônia, entre parênteses NH3, o que significa que a concentração em mol por litros de amônia, NH3, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. O seu coeficiente estequiométrico é o 2, que está aqui na frente.
então elevado a 2. Não tem mais produto. Então agora eu vou para os reagentes que vão aqui embaixo, que é o denominador. O primeiro é o N2. Então, entre parênteses, N2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Então, não aparece aqui, e elevado a 1 dá ele mesmo. Então, também não precisa colocar elevado a 1, porque vai dar ele mesmo. O próximo reagente é o H2. Então, vai ser vezes a concentração de H2, então entre colchetes H2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é o 3. Aqui. Como que fica agora? Então, essa é a expressão de Kc. Está tudo aqui. Concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. No caso, H2 elevado a 3, o coeficiente dele é 3, e o N2 elevado a 1, que não precisa colocar, porque o coeficiente dele aqui é 1, que também não precisa pôr aqui, porque vai dar o mesmo valor. Como é que fica a expressão, então, da constante de equilíbrio Kp para essa reação? Como só entram gases, nesse caso vai ficar igual, porque todas as substâncias aqui são gases. N2 gasoso, H2 gasoso, NH3 gasoso. Então a expressão fica exatamente igual. Produto vai ser pressão parcial, então vai ser P, NH3, pressão parcial de amônia, NH3, elevado ao seu coeficiente estequiométrico 2, elevado a 2. Não tem mais produto, vou para os reagentes. NH2 elevado a 1, então pressão parcial de N2, nitrogênio, elevado a 1, que eu não preciso pôr porque é 1. Próximo reagente H2, então vezes pressão parcial P de H2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é o 3. Está aqui, 3. E essa é a expressão de Kp. Próxima equação química. Nesse caso eu tenho gás hidrogênio, 1 mol, então eu não coloco o coeficiente estequiométrico de gás hidrogênio, está aqui gasoso, mais I2, que é iodo, gasoso, como não tem número na frente dele, quer dizer que o coeficiente estequiométrico é 1 mol, em equilíbrio com HI, que é iodeto de hidrogênio, estado gasoso. 2 mols. Coeficiente estequiométrico 2. Como fica a constante de equilíbrio Kc aqui? Então vamos lá. Produto, então vai ser a concentração de HI entre colchetes elevado ao seu coeficiente estequiométrico 2. Então, colchetes HI 2 elevado a 2. Não tem mais produto. Vou para o lado dos reagentes que vai vir aqui embaixo. Concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, não precisa pôr. Passo para o próximo reagente, então é multiplicando. Nesse caso é o I2, concentração de I2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, e também não precisa colocar. Então, Kc fica assim. A expressão de Kp, de novo, todas as substâncias dessa reação, todos os compostos, estão no estado gasoso. Então, todas elas vão entrar na expressão de Kp. Então, Kp vai ser pressão parcial de HI, então vai ser P HI, pressão parcial de HI, elevado ao seu coeficiente estequiométrico 2. Não tem mais produto, vamos para os reagentes. Pressão parcial de H2, elevado ao seu coeficiente, que é 1, não precisa pôr. Próximo reagente, então multiplica. Pressão parcial de I2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, e não precisa colocar. Não tem mais reagente, essa é a expressão de Kp. Agora vamos para essa outra equação química. Nesse caso, prestar bastante atenção, nós temos zinco no estado sólido, Zn, reagindo com
2 mols de HCl, que é o ácido clorídrico. AQ significa que ele está dissolvido em água, então ele está dissolvido em um solvente líquido, em equilíbrio com ZnCl2, que é o cloreto de zinco, que também está dissolvido em água, aqui, dissolvido em água, formando, aqui é 1 mol, né, de cloreto de zinco, porque está aqui, não tem o número, quer dizer que é 1, formando 1 mol de H2, gás hidrogênio, e aqui, no estado gasoso. Então, nós temos... Que estados aqui nós temos? Nós temos 1 no estado sólido, 1 mol de zinco estado sólido, 2 mols de ácido clorídrico dissolvidos em água, 1 mol de cloreto de zinco dissolvido em água e 1 mol de gás hidrogênio estado gasoso. Então, muito importante os estados físicos agora. Como que vai ficar o KC? Vamos olhar para o lado dos produtos, que vai vir primeiro. Então, vamos lá. Concentração de cloreto de zinco, ele está no estado aquoso e é 1 mol. Então, concentração de ZnCl2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1 e não precisa pôr, vezes concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1 e não precisa pôr. Tem mais produto? Não tem? Então, do lado dos produtos está ok. Agora, indo para o lado dos reagentes, o que acontece? Zinco está no estado sólido. Ele não entra na expressão de KC. Então, eu vou para o HCl. Ele está no estado aquoso, então ele pode entrar na expressão. Ele entra. Então, vai ser a concentração de HCl elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, elevado a 2. E esse é o KC para essa equação química. Agora vamos para o KP. Quem pode entrar na expressão do KP? Só entram substâncias no estado gasoso. Não vai entrar o Zn, sólido, não vai entrar o HCl, aquoso, não vai entrar o ZnCl2, aquoso, só vai entrar o H2 que está no estado gasoso. Como ele é produto, produto vem do lado de cima. Então, vai ser pressão parcial de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1 e não precisa pôr. Nesse caso, a constante de equilíbrio Kp dessa equação é simplesmente a pressão parcial do gás hidrogênio, H2. Agora vamos fazer exercícios. Em sistema fechado, a hidrazina, que é o N2H4, reage com dióxido de nitrogênio, segundo a reação que se estabelece em equilíbrio. Então, é essa reação aqui. A equação representa essa reação. Eu tenho 2 mols de N2H4, hidrazina, no estado gasoso, mais 2 mols de NO2, que é o dióxido de nitrogênio, em equilíbrio, seta de equilíbrio, com 4 mols de H2O, água, no estado gasoso, mais 3 mols de N2, gás hidrogênio, estado gasoso. Todas as substâncias no estado gasoso. A variação da concentração das substâncias do início até atingir o equilíbrio é dada pelo gráfico. Então, tem um gráfico aqui. O que esse gráfico está mostrando? Que lá no começo, eu não tenho nenhum produto, porque aqui ó, os produtos vão aumentar, mas no começo ele é 0. Ele começa bem aqui, ó, no 0, 0. Então, não tem produto no começo. Mas, todos os reagentes, os 2 reagentes, começam em 0,8 mol por litro. E aí vai diminuindo até chegar no equilíbrio, que é aqui, que não muda mais. E eles ficam com 0,4 no equilíbrio. O
reagente A e reagente B. Eu não sei quem é o A e quem é o B aqui, porque não está falando, mas a quantidade é igual para os dois, então não tem problema. Eu sei que os dois, não importa se esse é o A ou se esse é o B, os dois vão ter no equilíbrio a concentração de 0,4 mol por litro. Já os produtos, eles vão subindo de forma diferente. Existe um produto que vai ter lá no equilíbrio concentração 0,8 mol por litro e outro produto que vai ter concentração 0,6. Que nesse caso eu ainda não sei quem é, mas a gente pode analisar para descobrir. Então vamos ver. O que a questão pergunta? O valor da constante de equilíbrio em termos de concentração é. Muito importante, quando você vai calcular a constante de equilíbrio, você vai escrever a expressão da constante de equilíbrio e depois você vai substituir os valores das concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio. Você não pode colocar quantidades de reagentes e produtos fora do equilíbrio. O que significa que quando eu vou fazer a expressão, eu não posso colocar, por exemplo, esses valores que estão aqui. Nem os valores do começo, nem os valores dessa região. Eu só posso pôr na expressão da constante de equilíbrio os valores que estão aqui, no equilíbrio. Então, eu só posso pôr as concentrações que estão no equilíbrio, na constante de equilíbrio, e aí eu posso fazer os cálculos. Então, vamos lá. Como que a gente escreve primeiro a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração para essa equação química aqui? Eu olho produto, o primeiro produto H2O, concentração de H2O, então, entre colchetes H2O, elevado ao coeficiente estequiométrico, que no caso dele é 4. Vou para o próximo produto, que é o N2, então multiplico concentração de N2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 3. Não tem mais produto, eu vou para o lado dos reagentes. Lembrando que todo mundo vai entrar na expressão porque aqui não tem sólido. É o único que não entra na expressão da constante de equilíbrio é substância no estado sólido. Na realidade também, solvente puro não entra na constante. Então, por exemplo, se eu tivesse uma reação de um ácido em água, a concentração da água não entraria na expressão. Mas a gente não vai complicar isso ainda. A gente vai pensar primeiro só num caso mais simples, que são sólidos. Sólidos não vão entrar. Ponto. Então aqui eu vou para o reagente, que vai vir do lado de baixo. Nesse caso é o N2H4, a hidrazina. Concentração de N2H4. Elevado ao seu coeficiente, que é 2, então elevado a 2. Próximo produto, multiplica, então multiplica pela concentração de NO2, aqui NO2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso é 2. Ótimo. Agora eu preciso saber quais são as concentrações no equilíbrio para substituir essas concentrações que estão aqui na expressão. Dos reagentes eu sei. Eu não sei quem é o reagente A ou quem é o reagente B, mas eu sei que os dois têm concentração 0,4 no equilíbrio. Então eu sei que aqui vai ser 0,4 e aqui vai ser 0,4 elevado a 2, os dois. Agora eu preciso saber a água ou o N2, que é 0,8 e qual é o 0,6. Eu vou saber isso olhando a equação química. A equação química me diz que 2 mols de hidrazina com 2 mols de dióxido de nitrogênio forma 4 mols de água e 3 mols de nitrogênio. O que significa? Que se eu começo só com os reagentes, eu formo mais água do que nitrogênio. Então, olha só, no começo eu não tinha nenhum produto e formou mais um produto do que o outro. Pela equação eu vejo que forma 4 mols de água para 3 mols de nitrogênio. Então, quem forma mais é a água, são 4 mols. Quem forma menos
É o N2. Então, daqui eu sei que a concentração no equilíbrio de água vai ser 0,8, que está aqui, e a concentração de N2 vai ser 0,6. Então, eu consigo saber pela equação química. Então, agora eu vou substituir esses valores. No caso, eu sei que a concentração de água no equilíbrio é 0,8, então é 0,8, no lugar da concentração 0,8 elevado a 4. Agora, a concentração de N2 é 0,6, então é a concentração elevado a 3, então vezes 0,6 elevado a 3. Agora eu vou para os reagentes. Bom, os dois reagentes têm concentração de 0,4, então no lugar da hidrazina eu coloco 0,4, concentração elevada ao quadrado, então é 0,4 ao quadrado, vezes essa concentração do NO2, que também é 0,4, então 0,4, e a concentração elevada ao quadrado, portanto é 0,4 elevado ao quadrado. Agora é simplesmente fazer os cálculos. Nesse caso, primeiro as potências. Então, eu vou fazer aqui 0,8 elevado a 4 é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. 4 vezes aqui 0,6 elevado ao cubo. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. 0,4 ao quadrado vai ser 0,4 vezes 0,4. E aqui 0,4 vezes 0,4. A gente faz essas contas e vai dar esses valores aqui. Para 0,8 elevado a 4, vai ser isso aqui, 0,4096. Para 0,6 elevado ao cubo, vai ser esse resultado aqui, 0,216. Para 0,4 elevado ao quadrado, vai dar 0,16. E esse aqui é a mesma coisa, né? Vezes 0,16. Depois que eu fiz as potências, agora eu posso fazer as multiplicações. Então, posso multiplicar esse por esse e esse por esse, que vão dar esses valores aqui. E agora eu posso pegar esse valor e dividir pelo resultado de baixo, que vai dar então que a constante de equilíbrio Kc vai ser igual a 3,456. Vamos agora para o próximo exercício. A constante de equilíbrio para uma dada reação só depende da temperatura para a reação. Nesse caso, eu tenho, para essa reação química representada nessa equação, que é o N2O4, que é o tetraóxido de nitrogênio no estado gasoso, em equilíbrio com 2 mols do dióxido de nitrogênio. Nós temos o seguinte dado. A 100 graus Celsius, o Kc dessa equação aqui, que já está a expressão escrita aqui, que é o produto elevado ao quadrado, o coeficiente dele, dividido pela concentração do reagente elevado ao coeficiente dele, que é 1 e não precisa pôr, dá 0,36 a 100 graus Celsius, nessa temperatura. Essa é a constante de equilíbrio Kc. A 150 graus Celsius, essa constante de equilíbrio vai ter o valor de 3,2. Aqui tem uma coisa importante. A constante de equilíbrio, ela só muda com a temperatura. Então, isso significa que se você mudar a quantidade de reagentes e produtos e esperar a reação chegar no equilíbrio e calcular a constante de equilíbrio a uma mesma temperatura, a constante de equilíbrio sempre vai dar o mesmo valor. Então, por exemplo, a 100 graus, mesmo que eu mude a quantidade de reagentes e produtos, aí eu espero a reação chegar no equilíbrio, aí eu calculo a constante de equilíbrio com as concentrações no equilíbrio, o resultado vai dar o mesmo. Agora, se eu mudar a temperatura, o valor da constante de equilíbrio muda. Então, lembrando disso, se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio químico, mas quando o equilíbrio for restabelecido e eu calcular a constante de equilíbrio, vai dar o mesmo valor.
Se eu colocar produto, tirar produto, colocar reagente, tirar reagente, eu desloco o equilíbrio químico, mas quando chegar no equilíbrio químico e eu calcular a constante de equilíbrio químico, o valor vai ser o mesmo. Agora, se eu mudar a temperatura, não. Para temperaturas diferentes, a constante de equilíbrio químico será diferente, que é o que esse caso aqui ele mostra. Agora ele pergunta o seguinte: calcular a concentração de dióxido de nitrogênio, de N2, no equilíbrio a 100 graus Celsius, então ele está te dando a temperatura, sabendo-se que a concentração de tetraóxido de nitrogênio, N2O4, é 0,040 mol por litro. Ele está te dando a concentração de uma das espécies e perguntando a concentração da outra, se você souber a constante de equilíbrio, sabendo a constante de equilíbrio. Qual constante de equilíbrio a gente vai usar? A da temperatura dada, 100 graus. Eu quero calcular 100 graus, eu vou usar essa daqui, a de 100 graus. O que eu sei, então, da constante de equilíbrio? Eu sei que a concentração do produto ao quadrado, do NO2 ao quadrado, dividido pela concentração de N2O4 dá 0,36. É o que eu tenho aqui. Como eu sei que a concentração de N2O4 é 0,040 mol por litro, eu posso substituir esse valor aqui. E como ele está dividindo, eu posso passar multiplicando 0,36. Então é isso que eu vou fazer. Eu passei essa concentração multiplicando, né? Então vai ficar 0,36 multiplicado pela concentração de N2O4, que nesse caso vale 0,040 mol por litro. Então vai ser 0,36 vezes 0,040. Essa é a quantidade de NO2 ao quadrado, né, da expressão aqui. Agora eu faço essa multiplicação. Então vai dar que a concentração de NO2 ao quadrado vai ser 0,0144. Como está ao quadrado, eu posso passar esse ao quadrado como raiz. Então vai ser a concentração de NO2 é igual a raiz de 0,0144. E fazendo essa raiz, isso vai dar que a concentração de NO2 é igual a 0,120 mol por litro. Então, nesse caso, a gente tem o valor da constante de equilíbrio e tem a concentração de uma das espécies envolvidas na reação. E aí a gente consegue calcular a concentração da outra espécie. Vamos para mais um exercício. O equilíbrio entre a hemoglobina, HM, aqui a hemoglobina está sendo representada por HM, o monóxido de carbono, CO, e o oxigênio pode ser representado pela equação. Eu tenho hemoglobina ligada ao oxigênio no estado aquoso, ou seja, dissolvido em água, nesse caso dissolvido no plasma sanguíneo, mais o monóxido de carbono no estado gasoso, nesse caso é o ar que está no pulmão. Esse equilíbrio desloca o oxigênio que está na hemoglobina, formando hemoglobina ligada a monóxido de carbono, e agora dissolvido em água, de novo, dissolvido no plasma sanguíneo, mais oxigênio no estado gasoso, nesse caso o gás que está dentro dos pulmões. Sendo a constante de equilíbrio K, nesse caso é o Kc, dada por a concentração da hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, elevado ao coeficiente estequiométrico, certo? Vezes a concentração do oxigênio, dividido pela concentração da hemoglobina ligada ao oxigênio, vezes a concentração do monóxido de carbono. Essa constante de equilíbrio dá 210. Estima-se que os pulmões de um fumante sejam expostos a uma concentração de
monóxido de carbono igual a 2,2 vezes 10 a menos 6 mol por litro, e de oxigênio igual a 8,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Nesse caso, qual a razão entre a concentração da hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, que é essa daqui, hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, CO, e a concentração da hemoglobina ligada ao oxigênio, nesse caso HM, né, hemoglobina ligada ao O2. Aqui tem uma coisa muito importante. Essa constante de equilíbrio, 210, mostra que você tem que esse equilíbrio ele está muito deslocado para o lado dos produtos. Você tem mais produtos do que reagentes. Dá esse valor alto da constante de equilíbrio. Isso significa que o monóxido de carbono se liga com muito mais facilidade à hemoglobina do que o oxigênio. E é justamente esse o motivo do monóxido de carbono ser muito tóxico. E uma concentração relativamente baixa de monóxido de carbono no ar pode ser letal. A pessoa facilmente ela pode morrer por quantidades não muito altas de monóxido de carbono, justamente por esse processo. O monóxido de carbono vai ligar a hemoglobina com mais facilidade que o oxigênio, deslocando o oxigênio, e, portanto, essa pessoa ela basicamente vai morrer por asfixia, por falta de oxigênio, simplesmente porque o monóxido de carbono tem mais afinidade pela hemoglobina do que o próprio oxigênio. Agora, como que a gente vai fazer, então, esses cálculos aqui? O que ele quer? Bom, o que já é dado primeiro, né? Você tem a concentração do monóxido de carbono, que é dado aqui, né, no pulmão do fumante, que é 2,2 vezes 10 a menos 6 mol por litro, e a concentração de oxigênio, que nesse caso é 8,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O que ele quer? Ele quer, nesse caso, a razão entre a concentração de hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, hemoglobina ponto CO, pela hemoglobina ligada ao oxigênio. Então, o que ele quer é a concentração de HMCO dividida pela concentração de HMO2. Aqui é dada a expressão de equilíbrio químico, que está aqui. E nesse caso, a gente substitui os valores de concentração de oxigênio e concentração de monóxido de carbono. Concentração de oxigênio é 8,8 vezes 10 a menos 3. Então, no lugar da concentração do oxigênio, a gente coloca na expressão a concentração do oxigênio, 8,8 vezes 10 a menos 3. No lugar de CO, a gente coloca a concentração do CO, que nesse caso é 2,2 vezes 10 a menos 6, que 2,2 vezes 10 a menos 6. Veja, o que eu quero é justamente a razão que está aqui, esse dividido por esse. Então, o que eu faço? Esse valor que está dividindo, eu passo multiplicando. E esse valor que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu simplesmente inverto, né? 2,2 vezes 10 a menos 6, que está dividindo, passa multiplicando 210. Então, está aqui, 2,2 vezes 10 a menos 6 vezes 210. Esse valor, 8,8 vezes 10 a menos 3, que está multiplicando, ele passa dividindo o 210. Então, ele passa dividindo 8,8 vezes 10 a menos 3. E só sobra a razão que eu quero calcular mesmo. Então, é isso aqui que eu estou procurando. Concentração de HMCO dividido pela concentração de HMO2, que está aqui. Agora eu faço essas contas aqui. É muito fácil simplificar 2,2 por 8,8. Se você dividir em cima e embaixo por 2,2, 2,2 dividido por 2,2 vai dar 1, e 8,8 dividido por 2,2 vai dar 4. Então, isso aqui simplifica para 1 sobre 4. Essas potências, 10 a menos 6 e 10 a menos 3, eu conservo um 10 e faço a subtração dos expoentes. Eu faço menos 6
menos o menos 3. Como menos com menos dá mais, vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar menos 3. Então vai ficar assim. Essa simplificação aqui, 2,2 por 8,8, vai dar 1 sobre 4. Nesse caso vai ficar menos 6 menos o menos 3, então vai ficar menos com menos mais 3, né? Ou seja, eu vou subir esse 3 para cima, ele troca o sinal, ele vai ficar positivo. Então vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar menos 3, então 10 a menos 3, e conservo 210. Agora eu faço 210 dividido por 4, vai dar 52,5, e 1 vezes 10 a menos 3, bom, 1 multiplicado por um número é ele mesmo, então continua 10 a menos 3. Como a notação científica é um número que tem que ser maior do que 1, ele tem que ser maior, na realidade ele tem que ser de 1, mas menor do que 10, então maior do que 1, menor do que 10, eu tenho que deslocar essa vírgula para a esquerda. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu somo 1 no expoente. Então, se eu somar 1 com menos 3, vai dar menos 2. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, eu desloco a vírgula para a esquerda, para que esse número seja maior do que 1, mas menor do que 10, né? Então, é apenas um dígito, 5,25. Como eu desloquei para a esquerda, eu somei 1 no expoente do 10. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, a razão da concentração de hemoglobina ligada a monóxido de carbono pela hemoglobina ligada ao oxigênio O2 vai dar 5,25 vezes 10 a menos 2. Em síntese, vimos como calcular as constantes de equilíbrio, Kc e Kp. E é isso.